Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje o podcast é super especial, tô aqui com o Norman. Hoje nós vamos explorar, Norman, todas as faces aí da rota bioceânica, esse assunto complexo, polêmico, mas que abre grandes oportunidades e vários pontos de vista. E o legal hoje é que nós vamos debater todos esses pontos de atenção que a gente precisa ter para, de fato, essa rota nossa que o Mato Grosso do Sul tem como grande oportunidade de desenvolvimento futuro, mas que ela precisa ser bem debatida em vários campos, vários pontos de vista, não apenas um, mas nós temos aí grandes países ao nosso lado, grandes oportunidades. E hoje eu estou aqui com o Norman, esse especialista, economista, Norman, especialista no assunto. Norman, obrigado por aceitar nosso convite. É isso, eu que agradeço uma oportunidade como essa, a gente precisa estar divulgando mesmo. Isso, para que a gente possa debater um pouco sobre esse assunto que eu acho que é de utilidade pública, porque entendemos que essa oportunidade no nosso estado é muito grande, mas que ela precisa ser olhada com bons olhos, para a gente não perder as grandes oportunidades que isso pode trazer. Sim. E Norman, mas vamos lá, vamos falar um pouco do Norman, economista, fala aí um pouquinho de você, porque o Luiz falou... Fala para ele falar que o currículo é extenso. Diz que travou até o drive aqui do Luiz. Mas, Norman, fica à vontade, tá um prazer, obrigado. O Luiz é um exagerado, cara, que é isso. Não, eu só sou um apaixonado por economia. Boa. E economia, você sabe que economia está em qualquer coisa que a gente faça. Em tudo, né? Em tudo, na nossa vida particular, nos nossos relacionamentos, inclusive nos amorosos. Boa. E... eu sou empresário, tenho minha empresa, sou mentor de empresas também, estou o tempo todo nesse meio. Tenho uma formação de economista, uma formação liberal. Liberal tradicional, né? Liberal no sentido da escola austríaca, principalmente. Então, não é... É muito complicado, muito difícil você encontrar alguém que tenha, um economista que tenha essa formação hoje. De forma geral, o pessoal está mais preocupado com marxismos e coisas assim, né? Então, portanto, estou muito feliz com a posse do Milei que aconteceu ontem. É outra coisa importante que vai acontecer para nós aqui. Boa, muita influência para o Brasil, né, cara? Muita influência. Coisa boa, hein? Boa. Também fiquei bem feliz. Então. Mas que bom, Norman, obrigado por aceitar esse convite, principalmente porque nós estamos, hoje a empresa é a Hyped, porque nós estamos no hype do debate aí, esse hype do momento dessa rota bioceânica, que é um assunto de extrema complexidade, das relações complexas de tecer juntos mesmo, né? E nós precisamos trazer pessoas como você, Norman, para criar pontos de atenção e para a gente criar um debate, trazer à luz da discussão, para que possa abrir outros olhares, para que a gente possa debater mais amplamente essas questões relacionadas ao que está por vir, né? Se nós tratarmos de uma forma correta, pelo bate-papo de bastidores aqui que nós tivemos, as oportunidades serão excelentes, muito maior do que ainda se fala. Então, certamente. Assim, esse debate nosso me causou um pouco de espanto, até porque eu sou entusiasta dessa rota, só que me trouxe muito mais confiança nessas possibilidades que isso vai trazer. Até pelo eu ter visto aquele raio que você colocou agora há pouco, você vai mostrar. Mas, Norman, fala um pouco conceitualmente aí para todos nós sabermos o que de fato é a rota bioceânica. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é de onde saiu isso, né? Boa. Então, Vamos do começo, né? Vamos do começo. Como dizia o Jack, o estripador, por partes. Por partes. Esse negócio saiu, essa proposta saiu da criação de um eixo de desenvolvimento, de alguns eixos de desenvolvimento, a partir de Fernando Henrique Cardoso, que foi quem estruturou essa forma, este corredor realmente desse jeito. Então, como? Porque ele se juntou com as empreiteiras num projeto que se chama IRSA, que tem uma série de corredores de desenvolvimento e estava falando essencialmente de rodovia, coincidentemente de rodovia. Ah, tinha ferrovia também? Tinha, mas não estava aqui nesse caso. Então,
A partir daí, ficou mais estabelecido o conceito de corredor. Esse negócio não é novo, ele é anterior a isso. Eu conversei muito com o senador do Chile, que se considera o pai disso. Então, nós temos a necessidade, os povos têm necessidade de se comunicar. Sim. As rotas comerciais sempre foram os caminhos por onde passou o desenvolvimento. Então, ok, vamos conversar a respeito disso, vamos criar dessa forma, mas foi estruturado esse eixo. E o eixo, o corredor, a ideia do corredor, ele tinha uma questão básica, que era resolver um problema que, do ponto de vista da geopolítica, era bastante sério. Precisamos ligar os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Por quê? Porque os Estados Unidos são o único país que tem essa conexão. Você liga um país e outro, mas você não cruza nenhum outro país. Então, claro, tem o Panamá também, mas de país da nossa dimensão era o Brasil. Então, vamos fazer um corredor. Do ponto de vista mercadológico, é lindo. Do ponto de vista funcional, foi bom. Primeiro que não faz o menor sentido uma rota bioceânica. Eu ligo... Isso não tem nos Estados Unidos. Então, para que eu vou ligar um oceano a outro? Afinal de contas, não faz o menor sentido. Vou sair de lá para vir para cá, se eu já estou lá. Não, vou passar por terra. A menos que seja um canal, como é o caso do Panamá, ou outros, tá? Mas assim, do ponto de vista técnico e de funcionalidade, não sei o que, não faz sentido falar em corredor. Mas é legal no marketing, é bacana, né? Então, legal. Então, aí começou a se conversar a respeito e o Chile, que precisava ter algum tipo de relevância nesse contexto, através da imprensa, começou a falar a respeito das grandes vantagens que teria dos portos do Pacífico, da proximidade suposta que teria dos portos do Pacífico. Criar uma narrativa. Criar uma narrativa. Pior do que isso, é uma narrativa desmentida pela documentação da Marinha chilena, que fala especificamente o contrário. Fala, olha, os portos do Chile não estão mais próximos da China do que os portos do Atlântico. Não estão mais próximos. E depois a gente vai ver. Então, começa daí a história. Nós estamos falando de marketing, que, aliás, é o que essencialmente nos move. A gente está acostumado a repetir bobagens sem ficar pensando muito a respeito delas. Então, o corredor surge, a imagem do corredor surge por uma questão de marketing e interesse político, tá? Boa. Isso. Para que me interessa um corredor? Um corredor liga um ponto a outro. Sim. Agora, se eu tenho caminhos que se entrelaçam, você falou de tecer, e é isso mesmo. Se a gente começa a ter uma possibilidade de criar redes onde vários pontos se conectam, opa, aí é coisa diferente. Começa a mudar. É outra história. Então, eu vi recentemente uma discussão boba a respeito da paternidade do termo corredor, que é uma besteira. Primeiro, o corredor não faz sentido, e outra que também não saiu das pessoas que se dizem os criadores da ideia. Então, assim, é extremamente importante para que nós tenhamos a possibilidade de nos conectar a esses mercados. Mato Grosso do Sul, essencialmente, está de costas para a América Hispânica, o que é uma bobagem, né? Nós ficamos voltados para São Paulo, a gente está voltado, sei lá, para Minas Gerais, por questões até de colonização, né? Mas nós devíamos nos voltar para o outro lado. Por quê? Porque também nós temos situações bastante similares do ponto de vista de mediterraneidade. Tanto o Paraguai quanto Bolívia também tem essa situação, tanto quanto o Mato Grosso do Sul, mas nós temos a nossa saída para o Atlântico. Então, opa, que tal se a gente se juntar? Eu vivo fazendo esse comentário que onde tem comércio não tem guerra. E é uma coisa extremamente importante. Nossa. Que nós precisaríamos olhar, porque, de novo, outra vez do ponto de vista geopolítico, ter a
a possibilidade de se integrar com Bolívia e Paraguai, principalmente com o Paraguai, isso nos dá uma vantagem comparativa gigantesca, porque nós criamos ou nós fomentamos a existência de um Estado tampão que evita qualquer tipo de ameaça que possa vir pelo rio, que, aliás, historicamente aconteceu na batalha, na Guerra do Paraguai. Né? Tá? Então, não tem nada de novidade aqui. Depois nós vamos até falar que, historicamente, eu estou só repetindo, eu sou um papagaio, eu estou repetindo o que já foi dito muito tempo antes. E assim, você fala sobre essas questões de não termos explorado essas relações que está nas nossas costas. Nós tivemos um certo protagonismo num período da história na região dos portos do estado, que é o Porto Murtinho, Corumbá e Ladário. Por que foi deixado de lado naquele momento? Era interesse político? Isso seria já uma construção dessas integrações pelo rio? Sem dúvida. Porque era pujante, né? De repente desconstruíram e hoje talvez pode ser retomar esse trabalho. Sim, as hidrovias no Brasil são desconsideradas do ponto de vista logístico, elas são desconsideradas. Então, todas as hidrovias, não só essa, todas, não. Né? Todas elas. Então, nós tivemos uma rede ferroviária que funcionou relativamente bem no período do Império. A Argentina, evidentemente, nos suplantou com os ingleses, e depois a nossa foi abandonada completamente, né? As ferrovias. Se alguém achar uma razão para que nós tenhamos as rodovias sendo priorizadas em relação às ferrovias, sabe? Se você achar uma situação. Por quê? Inclusive porque o quilômetro... Curiosidade até de uma pergunta, né? Não, isso não tem curiosidade, isso é interesse político mesmo, né? Então, na época... Bom, vamos lá. Juscelino trouxe fábrica de carro para cá, não foi para nada. Então, precisava ter estrada para rodar o carro, porque senão não tinha mercado. Então, isso até certo ponto explica. O quilômetro da ferrovia é mais barato do que o quilômetro da rodovia. Tem muito menos manutenção. Então, mas por quê? Agora, se a ferrovia já ficou para trás, você imagina a hidrovia, então. A hidrovia tem um frete que é 30% do frete rodoviário. Não é que é 30% mais barato, é 30% do frete. Então, o que... 30% do frete, né? O frete da hidrovia é 30% do frete. Então, se eu pago 100 de frete rodoviário, eu vou pagar 30 de frete hidroviário. Muito mais barato. Com um detalhe, nós temos muito menos emissão numa hidrovia. Aí vem os ecochatos, não, porque a hidrovia vai prejudicar os animaizinhos. Aí que falou, vocês precisam decidir o que vocês querem. Porque ou vocês querem... prejudicar lá, né? Sabe? Então, nós vamos colocar milhares de caminhões. Tem nem como comparar. Não tem jeito, tá? Então, as hidrovias, o que eu vejo é uma possibilidade que, como a hidrovia é muito barata e o Brasil é um produtor muito forte de alimentos, você imagina o que aconteceria se, além da produção ótima, nós tivéssemos também uma logística muito forte. Meu Deus. É imbatível, né? É bom, então, só pode ser, que a gente tenha alguma coisa nesse sentido. Então, não existe necessidade de ter discussão, este é melhor que aquele. Não é isso. É que dentro de um determinado raio, que vai, sei lá, segundo consta, até uns 400 quilômetros, o caminhão funciona. Mais do que isso, não. Agora, nós vemos em Mato Grosso do Sul o sal saindo de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, 2.640 quilômetros, para chegar aqui em Campo Grande num caminhão. Isso não funciona, isso não pode ser viável. É muito mais caro o frete do que o sal. Então, isso não pode funcionar. A gente sabe o que acontece com o gesso, por exemplo, que também se usa na Terra. Então, esse tipo de coisa precisa começar a ser revista. Tá?
os modais existem de forma complementar. Não é que a gente não precise de estrada. Okay. A gente precisa de estrada, mas também precisa de ferrovia e também precisa de hidrovia funcionando. E a hidrovia do Paraná-Paraguai, é só a maior do mundo sem eclusa. É a maior do mundo sem eclusa. Então, imagina, isso é muito importante. Norman, explica aí, o que é uma eclusa? Eclusa é um elevador de barcos, tá? Então, você tem níveis diferentes, aqui fica mais fácil. Então, o barco vem aqui, nesse caso, as barcaças vêm aqui nesse nível, fecha aqui uma eclusa, uma comporta, essa água vai subindo até chegar nesse nível aqui, aí ele abre e vai baixando esse nível para ele continuar no outro nível do rio. Onde é que acontece isso? Em cachoeiras, por exemplo. Como é que o barco vai passar de um lado para o outro? Ele precisa disso. É a mesma coisa que acontece no Canal do Panamá. Né? Porque o Atlântico e o Pacífico não têm a mesma altura, por incrível que pareça, não está tudo do mesmo lado. Então, eles precisam de eclusas para que aqueles gigantescos navios possam ir de um lado para outro por esses elevadores. Tá? Legal. Só que isso custa. Essa operação custa. Tem problemas energéticos, não sei o quê. Então, é uma operação relativamente complicada e, evidentemente, faz com que a operação seja mais cara. Não é o que acontece no nosso caso. Se Mato Grosso do Sul, se a gente contasse, por exemplo, com uma comporta, com uma eclusa em Itaipu, nós poderíamos exportar por Mato Grosso do Sul tanto pelo Rio Paraguai quanto pelo Rio Paraná, que fica na outra margem. Navegável. Todas elas navegáveis. Nós poderíamos exportar toda a nossa produção por rio, em vez de ficar mandando de caminhão para São Paulo, Paraná. E esse é o tipo de coisa que os nossos governantes não olham muito. Então, é justamente sobre isso. O que mais assim, me chama atenção, que o que nós estamos ouvindo, assim, como leigo mesmo, da imprensa, os canais de comunicação, é sobre um corredor que vai daqui de Campo Grande. No caso, vamos falar de Campo Grande pelo Mato Grosso do Sul, mas não vamos desconsiderar o outro lado do que vai para Santos, que chega nos portos chilenos como uma alternativa rodoviária extremamente positiva. Isso, de fato, pode acontecer? É uma rota turística de escoamento? Os portos têm essa velocidade? Vamos lá. Luiz, faça favor para mim, coloca aquele mapinha lá, porque olha só esse mapa. Esse mapa, qualquer pessoa pode fazer isso, tendo um mapa e um compasso, tá? Ou então uma reguinha. Acho que nem existe mais compasso. Mas eu sou velho, então eu ainda compasso, Então, olha só, se a gente traçar um círculo de raio 1.000 quilômetros, a partir de Campo Grande, você percebe aqui o seguinte, você chega em todos os... Bom, primeiro toma Goiás inteiro quase, boa parte de Mato Grosso, você pega São Paulo inteiro, inclusive os portos. Paraná e Santa Catarina. Pega Paraná inteirinho, com todos os portos, Santa Catarina e continua aqui, tá? Isso aqui com 1.000 quilômetros de raio. Vamos ver do outro lado. Vamos ver do outro lado, que é muito interessante. Olha lá, Santa Cruz de la Sierra, Porto Soares. Aqui, Jacuíba e Tartagal é exatamente nesse ponto aí que vai sair a rota bioceânica. Se a gente olhar, vai estar ali perto Salta. Ok. Isso daqui é 1.000 quilômetros. Mas, espera um pouquinho. Tartagal, na Argentina, você está vendo ali, tem Jacuíba. Jacuíba e Tartagal é a divisa Bolívia-Argentina. Se eu vou sair de lá e continuar até Antofagasta, eu acho que nós estamos de acordo que isso está um pouco mais distante do que Santos. É distante. Eu estou falando... essa parte escura, rochosa aí? Parece que me preocupou mais. Isso daí é aquele morrinho, né? Que eu vivo brincando que esse é um morrinho. É um morrinho que chama Andes. Esse treco aí, quando neva, fecha tudo.
Literalmente. Literalmente. Fecha o que são os passos, fecham. Inclusive não a parte tem rodoviária jeito. de E acesso? rodoviário, não tem jeito de passar. Como normalmente é mais difícil nevar em Paranaguá e em Santos, é mais difícil do que lá. Então, além disso, ali você tem aquele morrinho, né? Um pouquinho mais, é mais complicado de um caminhão passar por ali, tá certo? Bom, se o caminhão não passa por lá, então, ou que é difícil passar também, me conta por que raios que eu vou deixar um lugar, uma rota, falando de rota, por que eu vou deixar uma rota que é plana dentro do meu país, que aí vem as relações, dentro dos meus portos, por que eu vou deixar isso para cortar? Olha lá, vamos acompanhar ali. Então, tá vendo Carmelo Peralta aí, tem o Porto Murtinho. Então, se o raio da rota bioceânica cruza Carmelo Peralta e chega lá em Tartagal, eu vou sair do Brasil e entrar no Paraguai, são duas. Eu saio do Paraguai e entro na Argentina, são duas. E saio da Argentina e entro no Chile, são mais duas. Alfândegas. Alfândegas. Então, conta para mim qual que é a grande vantagem, que eu não consegui, até agora, eu não consegui entender. De moto é outra coisa. De Harley, eu até estava brincando, de harleiro vai ser o sonho, cara. Eu mesmo quero, sabe? Pô, bacana. Porque aí tem biomas, assim, fantásticos, né? Sensacional. De lugares maravilhosos, né, inclusive. Você vê, é a mesma distância que a gente tem daqui para São Paulo, você olha a quantidade de paisagens diferentes que você vai ter. É maravilhoso, mas para quem está falando de exportação de produtos não industrializados... de business, né? Se é negócio, esquece. Né? Não tem a menor viabilidade, né? Não tem. Entra matemática, ciência exata, né? Não precisa criar narrativa em cima de conta. Né? Régua e mapa, né? E sem considerar que isso aqui... Compasso mesmo. Mas, até aí, ok. Eu acho que só olhando os antes aqui, e as relações, né, de desembaraço entre países, você já fala fiscais, legislação, etc. Justifica a gente não precisar se adentrar pela rodovia para escoar. Agora, tem outro mapa que eu vi que fala da distância, porque a gente ouve muito falar sobre a velocidade entre a saída de Santos e a velocidade da saída de Antofagasta, dos portos chilenos para a Ásia, para a China, no caso. E aqui é muito mais perto, porque quando a gente olha o globo, na cabeça, você estica o mapa, parece estar em outro planeta. Né? Porque nós não estamos acostumados a olhar esse mapa desse jeito. Bola, né? Quando normalmente a gente coloca a América do Sul aqui na esquerda, a África, e depois ali você vê a China do outro lado, né? Nesse caso aqui, este mapa especificamente é uma outra coisa. Aí você vê aberto e você vê o tamanho do Pacífico, que é essa seta azul, com o tamanho do Atlântico, que é essa setinha verde. Nossa, que medo. Acho que dá para perceber que o Pacífico é um pouquinho maior, né? Pouquinha coisa maior, tá? Além disso, esse mapa tem outras coisas legais. Primeiro, essas duas em vermelho aqui, embora sejam utilizadas como forma de falar da viabilidade do corredor, não sei o quê, essas rotas não são usadas. A rota do Canal do Panamá, eu tenho vídeo do ministro Parkinson falando que essa rota não é usada, porque ela não é viável. Eu tenho vídeo, e aí depois eu já até mandei para o Luiz, se quiser... Não é por aqui. Não é por aí. Aí, por baixo aqui, você também não tem a menor possibilidade. Essa rota aqui, pelo sul da Argentina e Chile, também não é utilizada por questões meteorológicas. É extremamente complicado. Essa amarela, essa linha amarela aí, é o que supostamente aconteceria. Tem um pequeno problema nisso. Primeiro, tem muito pouco trânsito marítimo. Alguma razão deve ter. O Pacífico não é tão pacífico. Ele é meio turbulento. Essa é uma das questões. Isso por questões de naturais mesmo? Naturais. Como que Pacífico é? Recifes? Não, você tem muita tempestade, você tem muita onda, não é tão fácil assim. A outra questão é a seguinte... Não é.
não tem rota. Aqui, essa verde, que é o que sempre se utiliza, essa rota amarela, você não tem quase oferta de linhas e tem de uma ou duas empresas de navegação. Do resto, não tem. Então, a outra coisa, cadê os portos ali? Ah, não, mas tem o Porto de Antofagasta. Alguém já viu o Porto de Antofagasta? De Mejillones. Iquique. Bom, Antofagasta e Iquique tem uma situação muito interessante. Eles estão os dois portos dentro de cidades. Para você entrar na cidade, para entrar no porto, você precisa pagar pedágio e pedir autorização para a prefeitura. Não é qualquer coisa. Imagina você ter que pedir autorização para o Porto de Santos para entrar na cidade e pagar pedágio para entrar. Então, não funciona. Além disso, até em função da própria relação com a comunidade, você não tem espaço de armazenamento de container. Então, você não pode empilhar container acima de 4. Em escala isso, então? É absurdo. Você não vai ter... Por que faz isso? Porque as pessoas não querem perder a visão do mar. Nossa. Olha que bacana. Eu acho legal. Eu também gosto de ficar olhando para o mar. Só que quando você está com um negócio... É igual quando constrói, você tem uma casa, o cara constrói na frente, na cima, coloca ou um outro prédio na sua sacada. Né? Que bacana. É bem isso. Você tem uma sacada maravilhosa para o pôr de sol, vem um sujeito e coloca um prédio. Tá? Mas assim, de qualquer jeito, você está falando da minha casa, é uma coisa. Você está falando de um negócio, é outra, completamente diferente. Os portos, o porto de Antofagasta e de Mejillones, especificamente, que estão ali próximos, são usados para carga a granel. Eles não são usados para carga containerizada. De quê? Que carga? Minério de cobre ou lítio. É isso que acontece. Então, também não tem porto. Aí, os portos que tem no Chile, tem porto aqui em San Antônio, que fica mais ao sul, que é onde exporta fruta. Aí você tem. Mas não dá para exportar. Primeiro que fica longe e depois também não tem rota. Tem longe por rota. ser perecível, sim. Então, é longe do nosso corredor. Correto. Né? Ah, sim. Que ele vai ficar, se a gente está chegando próximo aqui de Antofagasta. Além disso... Tocopilla seria o melhor ponto, o melhor porto, mas não tem nada. É um porto que está morto, um porto morto, porque ele só existia lá para carvão e agora era para uma térmica, uma usina térmica, e essa usina térmica foi desativada e agora colocaram painéis solares no deserto de Atacama. Então, deixou de existir. O porto está lá, está meio às moscas, mas ele também não é bom. Né? Ele é um porto antigo que só servia para granel. Então, ok, com tudo isso, quer me dizer a troco de que eu vou usar isso se eu tenho outra possibilidade que é mais rápida? Mais do que isso. Aí o pessoal, não, mas aqui você tem, no sul da África, você tem problemas meteorológicos. Não tem mais. Isso aqui foi na época dos descobrimentos, tudo bem, que o Cabo das Tormentas, que virou Cabo da Boa Esperança, tal. Isso não existe mais. Depois, não, porque você tem pirataria. Sim, e não tem pirataria do outro lado, sabe? Não, também aqui você tem... que está controlado quando você fala do Oceano Índico. Então, é Atlântico, Índico, e você já chega na China. Depois tem outra. O fluxo de mercadorias que vem da China também vem por esse caminho. Para nós. Para nós. Para a América. E para Américas. Para América do Sul e América do Norte. Pera um pouquinho. Quer dizer que você... Isso daqui é dobrado. O problema, neste caso, é dobrado. Porque você está falando de mercadoria que vai e mercadoria que vem. Que é aí que dá um certo match na viabilidade. Né? E você imagina o que acontece com aqueles containers todos que vêm da China, atravessando os Andes, ou ficando parados numa nevasca. Vai ser uma graça. vai ser bem divertido. Vai ser bem divertido de ver. É catastrófico pensar, né? Porque uma nevasca, ela trava e a ponto de ficar meses, né? Não é uma coisa que você vai resolver, Não, né? não chega a meses, mas fica semanas, várias semanas. Que para uma
uma logística é um problema. Ó, deixa eu fazer um comentário em relação a isso. Por exemplo, o porto de Iquique é o porto que é usado pela Bolívia por causa da guerra. A Bolívia perdeu a saída para o mar, para o Chile, na guerra, e esse porto de Iquique é utilizado pela Bolívia, fez parte do acordo. É usado o porto de Iquique para eles transportarem, para eles terem acesso ao mar. A Bolívia não quer usar o porto de Iquique, tanto é que a segunda maior frota de barcaças da hidrovia Paraguai-Paraná é boliviana. Eles têm uma frota importante e eles querem usar a outra hidrovia que nós temos, que é do Madeira, que sai ali pelo Amazonas, pelo rio Amazonas. Eles querem usar aquela hidrovia porque eles não é impossível, os custos são altíssimos para eles usarem o Iquique. Além do que, ó, o Luiz viu essa brincadeira, né, Luiz? Eu fico pensando os caminhoneiros bolivianos com uma carga e eles ficam parados sob a neve, sem ter absolutamente nenhuma infraestrutura. Eles não têm onde tomar banho, onde comer, banheiro então esquece. Ele não tem nada. E eles ficam lá e falam, bom, pega um pouquinho. E ainda por cima, né? No Chile, que é um povo com quem eles não têm relações muito boas. Eu já li um pouco sobre isso e essa história entre esse conflito até hoje cria uma animosidade territorial ali, né? Sim. Porque isso também é um problema das relações internacionais, né? Ficam resquícios, geram probleminhas. Sim, claro. Beleza, eu acho que essa questão é complexa, é complicada a gente ver, de fato, às vezes ver a realidade dói, né? Então, mais do que... A realidade às vezes dói, mas às vezes ela é muito legal. Quando você... Deixa lá, Luiz, vamos ver isso daqui. Isso que eu queria, só um ponto, Sim. assim, Norma. Quando você está falando, a gente percebe que da mesma forma que a realidade muda, ela também se abre para uma oportunidade muito grande, claro, com esse raio de relações de comércio, que no final das contas é sobre isso, é sobre comprar e vender. Sim. E não necessariamente precisa ser só para lá, para cá. Às vezes essa rede que envolve um raio pode ser extremamente... muito mais vantajosa para o Mato Grosso do Sul do que qualquer outra coisa. Antes de entrar aqui, eu quero te mostrar um negócio. Vê aquele do livro, Luiz, por favor. Olha isso daqui. Isso daqui é o primeiro livro de geopolítica do Brasil. Coisa boa. Mário Travassos, militar, o prefácio do Pandiaca Lógica existe em 1938. Então, vamos ver. Eu escolhi 2 páginas só. Ele é maravilhoso, mas assim... Ele fala do quê? Fala da nossa projeção, aqui da nossa região, a projeção continental, o que nós precisamos fazer para avaliar a nossa inserção geopolítica. Olha que interessante ali. Olha a frase. E o sul de Mato Grosso, ainda era Mato Grosso, muito bem se pode definir como futura plataforma onde receberemos tudo o que tivermos de carrear para Santos. Olha só, 1938. Faz hora. O setor compreendido entre Corumbá, Campo Grande e Ponta Porã há de ter, no futuro não remoto, a significação política e econômica de uma Santos mediterrânea. Nossa. Olha a visão do cara em 1938. Infelizmente, os nossos políticos não enxergaram isso. E o que eles querem? Em vez de transformar isso aqui num hub para realmente fazer funcionar, eles estão pensando em cruzar pelos Andes. Alguns até falam de fazer um túnel. Aí é meio... O que não há dúvida é que sua posição geográfica emanará um feixe mais brilhante de sua projeção como entidade política e econômica. Nossa, que legal. Poético até, né? Poético. Aí, super essa poético. ligação, olha que coisa importante aqui. Esse está em vermelho. Dadas as circunstâncias da parte sul do território mato-grossense e os problemas internacionais que o cercam, é dos mais complexos e por isso abrange ao mesmo tempo e de modo concêntrico a esfera econômica, política e militar. Os militares viram isso. Eles viram isso. Bom, por que nós não fizemos? Bom, o que eu estou falando não tem novidade nenhuma. Estou só reproduzindo o que o Travassos falou em 1938, dá licença. Não tem nada de genialidade nisso, só uma questão de conhecer, tá? Então,
Por quê? E aí volta a anterior. Essa hidrovia é um presente de Deus. Essa hidrovia foi feito para isso. Foi feito para isso. Deus olhou para nós e falou, não, esse povo aqui é o seguinte, eu gosto desse pedaço, tá? Eu gosto desse pedaço, gosto do Pantanal, vou colocar um montão de passarinho, vou colocar bicho de tudo quanto é jeito, e vou colocar uma hidrovia ali no meio, que vai ser a hidrovia. Para eles poderem se relacionar. A Europa, a Suíça especificamente, ou a maior parte dos países europeus, não tem saída para o mar. Eles são mediterrâneos, ou então eles usam a hidrovia deles. No nosso caso aqui, lá em cima a gente está vendo Porto de Cáceres, no quilômetro 3.442, é onde começa a hidrovia. Mato Grosso. Em Mato Grosso. Aí ele desce, depois nós temos ali Corumbá, em 2.775. Ali você tem Porto Quijarro, tem... essa é a região da Bolívia que mais produz soja. Meu Deus. Aquilo tem pH 7, né? Ou seja, aquilo é uma horta. Eles não precisam nem de colocar nenhum corretivo, nada disso. Caiu, nasceu. Ali, cuspiu no acidente. Não tem jeito. Isso eu não conhecia. Então, mas olha só, isso é hidrovia, isso é navegável. Ah, mas já começa lá em cima tem problema, porque não sei o que. Olha, assim, tem problema, mas não quer dizer que não navegue. Se a gente olhar aqui, o que é que uma barcaça leva? Uma barcaça corresponde a 57 caminhões. Se nós tirarmos 57 caminhões da estrada, me parece que vale a pena. Uma barcaça. Rapaz, qual que é o problema de descer com um comboio? Porque isso, eles vêm em comboios. não atrapalha nada, né, cara? Não. Então, assim, se a gente diminuir o tamanho desses comboios, a gente consegue fazer e vai funcionar muito melhor. Então, tá bom, sai de Corumbá, onde é que vai ter problema? Vai ter ali, em Porto Murtinho, no quilômetro 2232, em Porto Murtinho ali tem a Foz do Apa. Na Foz do Apa tem uma pedreira. Aquilo é uma obra que precisa ser feita. É claro que a gente precisa fazer dragagem. Que é o que você falou? Não, aquilo é uma pedreira. Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho um problema no fundo do rio. No fundo do rio tem pedra. Sim. Naquela região. Essa pedra precisa ser retirada. Isso acontece. Um canal ali. Fazer um canal, exatamente. Normal. É impeditivo? Não, continua funcionando. Funciona, isso aí funciona perfeitamente bem. Você sai de Porto Murtinho, vai a Concepción, um porto importantíssimo no Paraguai, que aliás tem 48 portos. O Paraguai tem 48 portos. E você chega em Concepción, que é o ponto mais próximo que nós temos aqui de Mato Grosso do Sul. Olha onde é que está Ponta Porã. Ponta Porã está ali do lado de Concepción, tá? Nós poderíamos perfeitamente fazer uma ferrovia para lá, são 200 quilômetros. Porcaria, sabe? Você pode fazer, e pode fazer o escoamento também por Concepción. Continua Assunção, entra na Argentina, e ali, quando você chega em Resistência, Corrientes, ali, naquela região, já existe um porto que é muito importante, que é o porto de Barranqueiras. Barranqueiras é um porto que já tem um acordo de operação com a Associação Comercial de Campo Grande, por exemplo, para fazer que eu intermediei, inclusive, com o meu amigo argentino que trabalha com logística e com porto. E aí, esse porto está lá pronto. Você continua ali, Resistência, Reconquista, Santa Fé. Naquela região de Santa Fé, que é onde tem as montadoras argentinas e as esmagadoras de soja argentinas, ali já entra navio. Se você olhar ali no lado esquerdo, tem uma coluna verde ali.
já está com 25 pés. Então, são navios de curso internacional que entram lá. De transatlântico, né? Só não é transatlântico porque ele não é de passageiros, mas é de curso internacional. Então, tamanho dele é grande. Então, a gente não percebe muito bem, mas a hidrovia sai de Cáceres e chega até o Uruguai. São 5 países. Meu Deus. E a gente só está falando na descida. E na subida? Na subida também dá. Dá. Sabe por quê? Porque ali em Santa Fé Rossag, é uma região conhecida como Rossafé, nós temos as montadoras de automóvel. Bom, montadora de automóvel, pode ser que pouca gente saiba, mas assim, a Argentina é o maior fornecedor de carro para o Brasil. Meu Deus. Coincidentemente ou não, o Brasil é o maior fornecedor de carros para a Argentina. Então, eu não estou falando exclusivamente de exportação. É uma bobagem você falar de exportação, porque importação também é negócio e também é extremamente importante. Então, além disso, toda essa região do que se chama o Grande Norte da Argentina, do NEA e do NOA, é produtora de frutas. Tem produtos industrializados também, claro, mas tem castanhas, frutas, verduras. Campo Grande importa 94% do que consome em hortifrutis. Meu Deus. E traz de onde? De São Paulo. Essa região é mais próxima de Campo Grande do que São Paulo. Será que a gente não pode fazer alguma coisa com relação a isso? Eu acho que sim. Os nossos empresários, será que não poderiam olhar para o outro lado em vez de ficar, sabe, só pensando em cruzar para ver neve? Eu não tenho problema nenhum, eu gosto de turismo, mas nós temos outras coisas a ver. Mas o setor que está fomentando é o pessoal do transporte, os caras que têm caminhão. Bom, essa já é uma ilação, porque assim, não é que os caminhões sejam desprezados nessa situação, tá? Mas assim, se nós considerarmos que nós temos ferrovias espetaculares, as ferrovias lá não tem bitola métrica. A ferrovia na Argentina tem bitola de 1.435, que é outra coisa. Eles trafegam lá com 200 vagões. E daí? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para concorrer com isso? E mais, trem, que já é mais barato também. Aí esse sim, ele é 30% mais barato do que o frete de caminhão, na média. Mas ele está descendo. Então, olha só, é um trem que está conectado numa região produtora, que por sua vez está conectado não só com a fronteira do Brasil, mas também com o Rio, e também pode subir pela hidrovia. Pega um pouco, é imbatível isso. É imbatível. Eu conheço toda aquela região, conheço mesmo. Nós tivemos lá pela Associação Comercial com Rubem Dario Guerrieri, que é meu amigo e sócio nesse negócio. Nós conversamos com todos os governadores de lá da região. E eles olharam para nós e falaram, mas espera um pouquinho. Você está me dizendo, então, que a nossa região é mais próxima de Campo Grande? Eu tenho todo o mercado lá? Exatamente. Por que a gente nunca olhou para isso? Eles também não olhavam? Eles também não olhavam. Eles também não têm isso. Eu estive com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai mês passado. E nós estávamos conversando a respeito de comércio exterior, e ele preocupado com a questão da Argentina colocar um pedágio na hidrovia, né? Ele falou, mas então a gente precisa ver alguma alternativa, não sei o quê. Eu falei, mas escuta, você está com a hidrovia aqui. Você sobe, porque o mercado no Brasil é muito maior do que o mercado que você vai ter lá fora, sabe? O raciocínio está meio cristalizado em toda essa região. Mesmo. Então, esse raciocínio cristalizado faz com que a gente não enxergue essas oportunidades. E
Qual que é, assim, o Luiz até trouxe um ponto de atenção do modal, da parte rodoviária, que eles tocam a toque de caixa por questões de grana mesmo, essa questão rodoviária. Só que aí você traz um contexto bem amplo relacionado a vários aspectos. Que parece que algo paira sobre uma questão mesmo de entender de fato o que nós temos na mão, Sim. tanto nós brasileiros quanto os paraguaios, todo Sim. mundo entender ali. O que falta? Eu vejo às vezes a Unirila, eu vejo algumas integrações de universidades, negócios. O que está faltando? Um processo de integração cultural, debate ou abertura de negócio que isso vai fazer fluidez. O que é o destravar dessas relações para que a gente possa extrair o melhor dessa rota? Eu não consigo estabelecer um. Sim. Tem todo um conjunto de questões. Tem uma questão cultural importante, não podemos deixar de considerar isso. A Unirila é extremamente deficiente nesse aspecto. Eu vivo tomando pau do pessoal. Eu sei que tem livros publicados, não sei o que e tal, e eu estive num congresso onde foi lançado o livro e eu pedi a palavra e o autor do livro me bloqueou. Falou, não, isso aqui não foi feito para isso, não foi feito para essa discussão. Eu falei, mas não foi feito para quê, então? Era a publicidade do livro. Eu tenho, a minha imagem em relação a isso é meio controvertida, né? Então, eu tenho muita participação em congressos internacionais falando a respeito disso. Os próprios chilenos, assim, quando eles precisam debater alguma coisa, eles me chamam para fazer isso. Eu estive lá em Antofagasta para fazer isso. Então tem uma questão cultural. Tem interesse econômico? Eu acho que sim. Mas, mais do que tudo, tem falta de visão. Então, parece ser tão claro isso. Falta de visão, porque é o seguinte, né? Você já andou de táxi. Você sabe como é que... O que é mais caro por quilômetro? Uma corrida curta ou uma corrida longa? Uma curta. A curta é mais caro por quilômetro. Uma corrida curta para o taxista vale mais a pena do que uma corrida longa. Sim. O que os nossos transportadores deveriam entender? Que se eles se mantiverem num raio de transporte de 400 quilômetros, eles vão ter uma receita Isso rodoviário. rodoviária. Boa. Pô, que legal pensar assim. Então, se eles se mantiverem nessa linha, eles vão ter uma receita por quilômetro rodado maior. Mais do que isso, o caminhão vai e volta mais rápido. Não, super ágil. Opa, pega um pouquinho. Então, quer dizer que eu não vou precisar de tanto problema com diária, com não sei o quê, lá. É verdade, é verdade. Você não vai precisar. Logística de Bom, financeira. então, mas por que raios, então, que eu estou competindo com um transporte que tem outras características, em vez de estar pensando nessa situação, sabe? Então, interessante pensar assim. a ferrovia. Não, porque a ferrovia precisa de muito investimento. Bobagem. Hoje o pessoal está se estapeando aí para assumir a ferrovia que a gente tem aqui, que vai de Três Lagoas até Corumbá, e a ferrovia da Bolívia também quer assumir. Mas então, gente, tira o governo do meio, que para essa palhaçada. Tira do meio, para de atrapalhar, sabe? Porque aí você vai começar a ter outras possibilidades, sabe? É só o governo? Não, não é só o governo. E o empresário? O empresário também. Porque eu estou cansado de ouvir empresário virar para mim falando, não, mas se fosse mais vantajoso, já teriam feito. Então, sério, deixa eu te explicar um negocinho, então. Soja, vamos tomar o exemplo da soja. Quem paga o frete da soja? Quem paga o frete do caminhão que sai da minha fazenda e que vai para o porto? Quem é? É o produtor. Por quê? Porque o preço de soja é internacional e ele é definido em termos de porto de descarga, de embarque. Então é o seguinte, se nós estamos em Mato Grosso do Sul e nós estamos distante do porto, o problema é nosso.
Quem vai perder vai ser quem está produzindo. Oh, mas então quer dizer que então quem vai perder vai ser quem está produzindo. Caramba. A margem está lá. Deve estar perdendo muito já. Não é deve, está. Está. Perdendo energia, hein? Mais do que isso, já que é para sacanear, então vamos lá. Nós exportamos soja em grão. Nós somos o maior produtor mundial de soja. Em grão. Em grão. Não, nós somos o maior produtor mundial de soja. A Argentina é o terceiro maior produtor mundial de soja. Quanto que eles exportam de soja em grão? Nada. Nada. Eles só exportam, a Argentina só exporta soja esmagada. Eles extraem óleo, eles extraem farelo. Que aí entra lá na onde a hidrovia lá. O que acontece com isso? Eles têm um preço maior. Eles criam um valor maior no commodity. Agregar um valor. Agregar um valor. Então, quando você vê essa situação, fala, pega um pouquinho. Por que, então, a Argentina teve uma seca danada esse ano? Todo mundo sabe. Teve uma perda de mais de 50% da produção. Que é natural também, né? Eles tiveram problema com o El Niño, não sei o quê. Sim. Então, mas eles tinham contratos. Essas esmagadoras de soja, elas tiveram que comprar soja brasileira. Opa. Essa soja foi exportada por Paranaguá. Olha se faz sentido um negócio desse. Nós saímos... Do lado, né? Nós saímos ali do rio, do lado do rio. Era só deixar descer. Se colocasse jogasse no rio, chegava balaio, lá. Né? Isso, joga um balaio e tal. Chegava lá. Não, nós levamos essa soja 1.100 quilômetros para Paranaguá. De Paranaguá, ela foi embarcada num navio, deu a volta para subir o rio para chegar nas esmagadoras. Olha que coisa interessante. Falta de conhecimento, falta de alguém organizar essa brincadeira. Falar, não, pega um pouquinho, isso aqui... Ou então alguém chegar para mim e falar, isso não faz o menor sentido. Eu tô louco para alguém fazer isso comigo. Tipo, me explica. Você tá doido, né? Porque às vezes é bom, né? Eu sou o único louco. Mas assim, o senso lógico disso tudo... Tem hora que você explicando tudo isso, a gente pensa assim, cara, faz sentido e é muito lógico, né? Por que não está sendo feito? E entendendo também que não é sobre atrapalhar ou tirar de lado um modal, é sobre a lógica dos modais se interagindo e deixando bom financeiramente para todo mundo, que aí vai dar um fluxo financeiro ainda maior, porque um joga para o outro, Sim. Um pega a carga onde dá mais viabilidade, no final das contas a matemática vai ser muito melhor. Sim. E o rodoviário otimiza o seu movimento ali num raio que vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Sim. Não vai deixar de fazer o vai e vem. Sim. Engraçado, por que não faz, né? Esse é o ponto de interrogação que a gente debateu sobre isso, mas quando se tem uma narrativa forte dentro de um assunto, isso, às vezes uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Mas não nesse contexto que eu quero trazer, mas quando tem um contexto, replicar se torna muito mais fácil do que se esgotar as discussões para criar, de fato, políticas mais efetivas. Você acha que paira sobre isso, ou capital intelectual nos gestores, ou O que está acontecendo que esse conhecimento não está chegando, o Norman? Você acha que é falta de pessoas debruçando nesse assunto, capital intelectual? Você acha que o acervo intelectual das pessoas relacionadas a que está construindo essa política está muito aquém do que deveria? Porque, assim, me parece, numa explicação muito rasa, né? Sim. Muito básica, Sim. Não estamos falando, nem estamos esgotando os assuntos, nada. É bem lógico a discussão já, porque nós estamos falando, no final das contas, de negócio, né? Então, o negócio, no final das contas, ele vai pairar sobre a viabilidade, né? Não tem narrativa, é uma conta. Você acha que é isso? É o capital intelectual? Ou a política ainda está pairando? Porque acho que nem politicamente isso mais cabe. Não tem mais dinâmica, ou tem uma coisa obscura por trás. Né? É mais fácil para o político vender aquilo que é conhecido. É mais fácil. Então, essa questão política não pode ser desconsiderada. Então, eu não vejo necessidade de desconstruir nada. Sim. Mas, por exemplo,
eu poderia perfeitamente chegar para uma Bung, por exemplo, sabe, ou para qualquer uma das grandes, falar um negócio seguinte: você quer construir uma esmagadora de soja? Vai ser na beira do rio. Não vai fazer mais no centro. Que é o que sempre foi feito. Nós tivemos todas elas no meio. Cana. Nós já exportamos muito açúcar pela hidrovia. Nós não exportamos mais. Essencialmente, hoje a gente exporta minério de ferro pela hidrovia. Porque está lá na beira. Porque já, está né? lá na beira, não tem outro jeito. Faz o certo porque não Agora, teve jeito. Percebe o que dá para movimentar nisso? Então, de um lado, de novo, a questão cultural. Por que também é isso? Onde é que estão os grandes players? Qual é a sede desses grandes players no Brasil? São Paulo. Não, em São Paulo. Para que raios que eu vou criar um problema para mim ter que me deslocar lá para Porto Murtinho, que tem um monte de pernilongo, é quente pra caramba, que raio. Percebe que é meio complicado. Então, é interesse de quem? Bom, interesse nosso, mas seria interesse nosso se a gente tivesse um projeto. Eu quero desenvolver. Porque a minha costa leste está desenvolvida. A minha costa, de Mato Grosso do Sul, estou dizendo, né? Minha costa leste, eu estou ali com São Paulo, aquilo ali já tem de tudo. É o maior polo de celulose, que, por sinal, teria uma gigante oportunidade de fazer esse transporte por trem. Nossa. E cruzar o estado e descer. Seria gigante, mas não está fazendo isso. E o que acontece com isso? Como está usando a celulose? Como está usando o Porto de Santos? O que aconteceu? Eles criaram lá um terminal gigantesco em Santos, novo. Por que não fizemos isso aqui? Por quê? Por que a gente perde essas oportunidades? Por falta de visão. Estamos mais interessados em coisinhas como o nome do corredor, se vai ser corredor, se vai ser rota. Que capital política vai ser? Pois é, sabe? Então, não tem cabimento. Nós poderíamos hoje estar escoando grande parte de soja produzida em Mato Grosso. Poderia ser por aqui. O que está acontecendo com soja de Mato Grosso? Está subindo. Está subindo para ser escoada pelos portos do norte. Não está descendo mais. Por quê? Porque lá eles estão numa posição geográfica muito melhor. Eles estão mais próximos dos mercados do norte. Venezuela lá? Não, pelo Rio Amazonas. Né? Você tem Miritituba, que você tem já a ferrovia, chega em Miritituba e de lá você sai no Rio Amazonas. Acabou. No Tá? mar, né? Quase eu tô certo. Sabe? Então, por que nós não fazemos a mesma coisa aqui? Bom, então, eu não gosto muito de lucubrar em relação a isso. Mas, assim, tem várias questões. Tem, sim, uma questão de infraestrutura. Nós deveríamos estar pensando em investir mais. Os movimentos que tem para retorno da ferrovia. Nós vimos aqui falar do trem do Pantanal. Que trem do Pantanal? Isso é uma bobagem. Isso é, sabe, querer que a coisa só para ficar tocando viola. Não é isso. O que precisa é mercadoria, sabe? Precisa ter produto. Trem de passageiro no mundo inteiro é subsidiado pelo Estado. Ele não é rentável, não vale a pena, sabe? Então, não funciona. Então, o trem tem que funcionar? Tem que funcionar. Temos que... Imagina o que significa se você pegar pega por curiosidade a rede ferroviária argentina e vê o que tem de estrada, o que tem de cidades ao longo da ferrovia. Cada estação criada acabou gerando uma cidade. Cada estação. A mesma coisa acontecia com os portos. Então, não dá para entender, mas dá para contar para o pessoal e começar a disseminar conhecimento. Norma, você falando isso,
Nós temos um problema relacionado a toda essa questão de desenvolvimento, principalmente do ponto de vista de produção de riqueza no interior do nosso estado, relacionado a cidades que estão quase um deserto, um faroeste. Não consegue nem começar a se autossustentar. Com essa integração de ferrovia e hidrovia, parece-me que daria vida novamente a locais inóspitos e nós conseguiríamos uma pujança de um país que, de fato, para de ser sustentado também por grandes capitais. Essa balança começa a ter equilíbrio, gerando riqueza, descentralizando essas riquezas todas, né? Então, ainda, pelo tudo que você me falou, ainda você soluciona um grande problema de desenvolvimento regional aí. Claro que sim, porque hoje, se você tiver coragem suficiente, eu já fiz várias vezes, e olhar na nossa costa oeste, e você pegar ali de Mundo Novo, ali na ponta, e for Paranhos, toda aquela região ali, você vai ver o que tem lá, não tem nada. Não tem aeroporto. Não tem aeroporto. Como é que faz? Como é que a população não tem hospital? Então, vamos levar um pouco de Estado para lá, já que a gente cobra tanto imposto. Vamos levar um pouco de Estado para lá? Como? Não precisa colocar dinheiro. Vamos levar desenvolvimento, sabe? Que coisa boa. Se não volta mesmo, se levar o Estado pelo Estado, vai ficar a mesma coisa. Vai piorar, né? Vai ficar mais caro. Certamente, e assistencialismo vai... Certamente. Norma, olha, que aula, hein? Obrigado. Que aula. Que prazer, bom. Quanto mais falarmos, melhor. Eu acho que... Nós estávamos falando até sobre isso, né, Luiz? Sobre a utilidade pública que é o podcast, às vezes no aspecto de levar essa informação para gerar um ponto de atenção, para a gente não perder as oportunidades que o Estado está tendo, porque no final das contas o Estado ele está sim sobre um ponto geográfico privilegiado. Está. Desde 1938. Pior, cara, logístico, militar, como você falou, de como que é bom gerar riqueza e negócio entre países do ponto de vista de relações internacionais. Muito legal ver que o Estado tem essa oportunidade, mas tem que parar de criar uma narrativa apenas de um local que ainda a narrativa é construída dentro de uma questão bem delicada, né? Que é eu vou te contar uma curiosidade. Boa. Eu fui estudar essa situação e fui estudar um pouco do que tinha. O Paraguai estava produzindo nessa linha de Ponta Porã até Assunção. Nessa linha, mais nada. E eu peguei 40 quilômetros de um lado e 40 quilômetros do outro. E, sim, vou olhar, né? Além de todas as produções de hortifrutis, Ponta Porã traz 100% de hortifrutis, traz de São Paulo, traz de Campo Grande, que por sua vez traz de São Paulo, de Dourados traz de São Paulo. Bom, mas aí achei uma coisa extremamente interessante. Tem a maior fábrica de acessórios de carros japoneses do lado de Assunção. Aí eu fui perguntar para um amigo meu, que já faleceu inclusive, eu falei, escuta, você sabe, você tem uma empresa especializada nisso, né, em carros japoneses? Ele falou, rapaz, nunca ouvi falar nisso, mas como assim? Ele trazia tudo do Japão e não sabia que aqui do lado tinha só, tá? E inacreditável, ele não fazia a menor ideia a respeito. Cara, que coisa. Sabe, a menor ideia. E aí, como é que você convive com um negócio desse? Isso, nós, em economia, a gente chama isso de assimetria de informação. Boa. Sabe? Assimetria de informação. O que falta? Eu trabalho com isso. A minha empresa trabalha com isso. Trabalha com informação de mercado. Gente, vamos lá, vamos olhar um pouco isso. Afinal de contas, todo mundo ganha. Vamos levantar a cabeça. Claro. Às vezes é só levantar, né? Norma, porra, foi assim, fantástico esse bate-papo, foi de utilidade pública, eu considero, sabe? Muito importante e rico. Acho que esse debate ele precisa ser feito em mais vezes. Daria um documentário, até falei mais cedo, da gente criar, né, uma rota
fazer de fato uma excursão dentro de várias possibilidades da rota, Sim. da Rila, como quiser dar nome. Não interessa Não o nome, importa. é isso. E olhar essas possibilidades, criar um novo ponto de vista de um ponto, de todas as possibilidades que nós temos na mão. Mas, Norman, se alguém quiser encontrar, eu sei que você trabalha forte com o LinkedIn, né? Sim. Que é a sua rede. Como que encontra lá no LinkedIn? Norman Calmos. Norman? Norman Calmos. Calmos? Norman Calmos. Ah, por isso é Calmos? Super calmos. Então, tá. Tranquilos. Tranquilos. Norman, obrigado aí pelo isso? bate-papo. Eu acho que tem muito match com o objetivo nosso aqui do podcast, porque a nova economia, um dos pilares da nova economia é a conectividade, são as relações em rede. No Claro. final das contas, você trouxe o aspecto em rede. Conhecimento, cara, não tem jeito. E redes são sinapses que às vezes está do lado, a sinapse mais perto faz mais sentido. Então, vamos encerrar aqui, mas falar para você que cabe mais uma chamada sua aí, uma convocação sua para a gente destrinchar em 2, 3 conteúdos para esgotar, né? Um bate-papo. Eu me comprometo a trazer um participante internacional, se você quiser. Lá da Argentina, um cara que mexe muito com porto, com logística, que você quiser. Eu acho que é sobre isso. Mas, galera, obrigado aí. Queria agradecer ao Norman pela essa aula, né? Sobre essa questão da logística do Mato Grosso do Sul. De fato, nós saímos daqui extremamente pensativo, né? Um ponto de interrogação na cabeça, mas vendo que Mato Grosso do Sul é um celeiro de oportunidades, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e muito feliz por ser daqui e a gente acreditar que o Mato Grosso do Sul pode ser, sim, um protagonista aí para o desenvolvimento da América Latina e do Brasil. Norman, uma frase aí final para encerrar. Alguma coisa que você queira falar? Gente, vamos nos mexer, nós temos muita coisa para fazer. Pare de ficar acreditando em tudo que dizem aí, vamos trabalhar. Beleza, vamos gerar riqueza, né? Vamos gerar riqueza. Irmão, obrigado aí, um prazer. Valeu, obrigado, valeu, galera.